Olá, pessoal. Este é o terceiro vídeo do nosso projeto e o que nós vamos ver hoje é o que nós temos que fazer, qual é o caminho para chegar a construir esta tela aqui. Então, esta vai ser a nossa tela de entrada de dados e é aqui que nós vamos colocar os dados do cadastro que a gente quer construir. Nome, endereço, e-mail, telefone dos nossos amigos. Tá? Da seguinte maneira, então aqui eu vou digitar, por exemplo, o nome de uma pessoa, o endereço e etc. E ao mesmo tempo que a gente vai digitando isso aqui, o sistema vai fazendo algumas críticas para saber se essa informação que a gente está entrando está correta ou não. Por exemplo, aqui, a gente colocou aqui e-mail, colocamos isso aqui, ele está dizendo formato de e-mail inválido. Aqui, se eu, por exemplo, aqui colocar o nome de uma pessoa, colocar só 2 caracteres, o que ele está me dizendo? Nome precisa ter no mínimo 4 caracteres. Se eu exagerar aqui, e colocar um monte de caracteres aqui, ele vai me dizer que o nome tem que ter no máximo 40 caracteres, tá? Então, essas são as críticas que a gente está construindo aqui nesse modelo. Além disso, tem mais uma aqui, ó. Se eu pular essa linha aqui, tá vendo? Está dizendo que esse nome aqui, esse campo é obrigatório, tá? Então, uma coisa que nós vamos ver como é que faz é como é que monta essa tela, como é que a gente associa uma crítica a cada uma dessas coisas. Rua 23 de maio. Aqui, por exemplo, esse e-mail é inválido. Vamos dar um e-mail correto aqui. abc@abc.com. Esse e-mail provavelmente não existe, mas o nome é válido. Né? E aqui em fone, por exemplo, a entrada está restrita. A entrada está restrita aqui e eu só consigo colocar aqui alguns caracteres, números e alguns poucos caracteres, tá? Caractere, por exemplo, entra para dizer extension ou coisas desse tipo, tá? Enfim, então cada um desses campos aqui tem uma crítica associada. E o que nós vamos fazer nesse capítulo aqui, nesse episódio, aqui nesse vídeo, o que nós vamos fazer nesse vídeo é ilustrar como é que a gente está montando isso. Bom, ok. Para montar essa tela aqui, nós usamos vários componentes aqui. Então, aqui, esse componente aqui, esse quadrado aqui, esse componente chama cartão, card. E é frequentemente usado para fazer captura de dados de telas pequenininhas, assim, com poucos campos. Se você quer uma tela maior, talvez ele não seja o componente melhor. Aqui, esses outros componentes que a gente tem aqui são labels. Esse componente aqui é uma text box, uma caixa de texto. Esses aqui, os componentes são botões, etc. Esses componentes, seguinte, eles podem vir de várias fontes. O HTML fornece uma coleção de componentes, uma série de componentes que já vem com HTML. O Bootstrap também. O Bootstrap tem botões especiais, tem uma série de componentes próprios dele que servem para fazer uma porção de coisas. Além disso, outros componentes são, por exemplo, table, quando você quer fazer um dado em formato de mostrar alguns dados em formato de tabela, coisa assim, você pode usar um table e assim por diante. Agora, além dos componentes feitos que são entregues junto com o HTML, com o Bootstrap, existe uma série de fabricantes no mercado. Tem componentes que você compra, tá? E de empresas que fazem esse tipo de componente. Obviamente que se você vai comprar, esses componentes têm que te oferecer alguma coisa a mais do que estão fornecendo os componentes que já vem com HTML, nativos do HTML e do Bootstrap, por exemplo. Ok? Então, agora, quando você usa esses componentes de terceiro, esses componentes de fato são melhores. Então, você melhora a qualidade da tua aplicação, você melhora a experiência para o usuário também. Como eu já tinha falado, tem muitos fabricantes no mercado, muitas empresas que fabricam componentes no mercado. Eu selecionei 3. Eu selecionei essas 3 aqui. Essa empresa aqui chama Telerik, tá? Essa empresa aqui, ela é uma razoavelmente tradicional no mercado, tá aí há algum tempo, tá? É uma empresa confiável, tem uma linha de produtos bastante extensa, então é um dos que eu escolhi para indicar aqui.
O outro que eu escolhi para indicar foi a SyncFusion. Essa SyncFusion também, da mesma maneira como a Telerik, ela tem uma família de produtos, ela faz componentes para uma série de coisas. Para o Blazor, ela faz para o Xamarin, faz para o Flutter, faz para o WinForms, que é do C Sharp, o WPF. Tem uma série, ela atinge ela cobre uma gama de, de aplicações grandes que podem se usar, que pode usar esse componente. Por exemplo, você pode usar esse componente em JavaScript, por exemplo, em ASP.NET, assim vai. E o terceiro produto que eu escolhi foi essa empresa aqui que chama Radsen. Os produtos dela também são muito bons, tá? Muito interessantes, são um belo acabamento, tá? E como todos os outros, eles têm uma série de componentes que podem nos atender uma série de circunstâncias que a gente quer endereçar. Então, por exemplo, se você quer fazer um gráfico, você tem gráfico no HTML, mas o daqui é muito melhor, é muito superior. Agora, qual que é a desvantagem? Bom, tem várias desvantagens. Uma delas, para começar, é o preço. Esses componentes custam por volta de $1.000 por ano. Porque agora o pessoal descobriu o caminho das pedras aí e ninguém vende mais, né? O pessoal está agora fazendo subscrições. Então você paga, por exemplo, $1.000 no primeiro ano, depois 500 em cada um dos anos seguintes. $1.000 eu estou chutando um pouco aí, mas a base é mais ou menos por aí. Agora, todos eles têm demonstrações gratuitas, tá? Então, quando você for escolher um deles, vê como é que é a parte de demonstração gratuita, porque tem alguns, por exemplo, que eles não cobram do desenvolvedor, eles não cobram. Eles só cobram o dia que você for vender isso aí para alguma empresa que fature mais do que um certo tanto. Ou seja, se você for vender um produto que você desenvolveu para uma empresa grande, aí eles te cobram, etc. Então, é bom você, na hora que você for analisar esses produtos, ver também quanto é que custa e como é que cobra. Tá? Bom, então, a primeira desvantagem é o preço. A segunda desvantagem é o seguinte, como não é uma coisa nativa, você tem que passar por um processo de instalação do produto no teu software. Isso aí não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que fazer. Você usa normalmente o NuGet, etc. Nós vamos ver como é que faz. Então, processo de instalação. E o terceiro investimento, que também é grande, e também não é, o custo dele não é nada desprezível. A gente às vezes pode querer passar por cima, mas o custo não é nada desprezível. É o seguinte, você tem que aprender como é que usa cada uma dessas coisas. Então, ao mesmo tempo que isso aqui oferece um monte de alternativas, você pode fazer isso, você pode pintar de uma cor, da outra, você faz assim, você faz assado, não sei o quê. Tudo isso aqui vem, mas você precisa saber como é que faz. Então, o que acontece? Para pegar, por exemplo, um objeto que nem o grid, que nem esse objeto aqui é muito bom. Inclusive, foi essa empresa que nós escolhemos. Mas não é que não quer dizer que ela seja melhor sempre, não. Para variar, depende do tipo de aplicação que você está fazendo, depende da tua cultura, assim por diante. Esse grid aqui é muito bom, mas, por exemplo, para você aprender como é que funciona isso aqui, pode botar aí uma tarde, ou quem sabe um dia inteiro, brigando com isso daí, tá? Aí você faz alguma coisa, devia funcionar, mas não funciona, como é que é? Eles têm uma documentação, isso é uma das coisas também que é importante ver quando você está escolhendo um produto. Se o produto tem, se o produto tem uma documentação boa, que você possa, que ajuda você a entender isso aí. Depois, se o seu produto tem reviews, sabe, de outros usuários que dizem, que dão palpite, dão exemplos. Por exemplo, você vai no YouTube, você quer ver alguém que faça um vídeo de SyncFusion, por exemplo. Se você vai lá e não tem ninguém, significa, bom, um auxílio a menos. Né? Quer dizer, é, tudo bem, vou ter que aprender com a documentação deles mesmo. Você pode ir também procurar documentação em outras fontes, Stack Overflow, etc., mas o ideal é o ideal é ter um produto que tenha vamos dizer assim, seja disseminado o suficiente para que você tenha acesso a esse tipo de recurso. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ele está fazendo um demo de como é que funciona como é que esse grid funciona. Aqui você está trocando de página. Tal. Por exemplo, para você fazer isso aqui, trocar de página na unha, assim, na mão, com código, dentro do código nativo do HTML, dá um trabalhão. Você tem que pegar alguém que fez e copiar, porque você vai fazer sozinho, você vai levar dias para fazer isso aí. Então você tem que ir lá na internet e ver algum cara que fez. Estou falando do nativo HTML, né?
algum cara que fez para copiar, porque você vai fazer sozinho, vai um bom tempo mesmo, não é brincadeira. E não fica tão bom, tem mais essa. Até ficar bom ainda demora um pouco. Então, aqui nesse caso, tem a demonstração e tem a source. Tem aqui o código que foi gerado para você obter aquele efeito. Então, em cada uma dessas coisas aqui, você tem a largura, alinhamento do texto, etc, etc. Tudo isso aqui você tem que aprender. Então, quando você tem uma documentação legal, ajuda muito. Porque um grande investimento que você vai fazer aí é o tempo que você vai investir para, afinal de contas, aproveitar o produto que você comprou ou está usando em trial, né? Você pode usar o free trial aqui sem pagar. Bom, então, nós vimos aqui que tem essas três famílias, tá? Eu aconselho que vocês deem uma lida legal em cada uma delas, tá? Dá uma bela olhada aí no que oferece cada um, ver que tipo de aplicação é importante para você. Por exemplo, vamos supor que você tem uma aplicação que usa muito gráfico. Então, você precisa ver, por exemplo, se o produto que você está comprando é forte em gráfico. Tá? Então, vamos supor, você está fazendo uma aplicação de bolsa de valores, coisa assim, financeira, tudo mais. Se você tem, por exemplo, esse tipo de gráfico de financeiro pronto, meio caminho andado, tá? Então você tem que ver exatamente qual o tipo de aplicação que você está usando e ver qual produto que se encaixa melhor. É claro que você pode pegar, você não é obrigado a ficar com um só. Você pode comprar dois, usa os melhores de um, os melhores do outro, aqueles que te atendem melhor de cada um dos dois. Mas, obviamente, que está gastando duas vezes, são duas culturas, né? Porque uma empresa tem um jeito de resolver uma coisa, outra empresa tem outro jeito de resolver outra coisa. Então, você tem que aprender duas culturas diferentes. Então, já dá um certo. O ideal é ficar com uma. Na minha opinião, o ideal é escolher um e ficar com esse um. Você ficar só com o HTML ou com o Bootstrap, você está sacrificando muito a experiência para o usuário e o teu produto não vai ter o impacto de visual que poderia ter se você optar por alguma solução dessa daí. Tá ok? Bom, então, dá uma estudada nisso aqui. A hora que você decidir por um deles, você vai incorporar ele no seu projeto. Agora, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar como é que incorpora o Syncfusion num projeto Blazor. Então, nós estamos aqui, vamos fechar a aplicação, tá? E vamos ver como é que faz para instalar. Então, eu fiz uma colinha aqui, tá? Para a gente seguir aqui. Então, o que nós vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro, o que nós temos que fazer? No Startup CS, ou seja, nesse módulo aqui, nós vamos colocar lá em cima, Using Syncfusion Blazor, depois nós vamos colocar aqui, habilita serviço, que é isso aqui, e depois nós vamos colocar essa outra linha aqui, que é a License Key, tá? Que a gente vai colocar lá, para você, senão o produto não fica habilitado, fica saindo aquelas mensagens na tela, você está usando a versão demo, você está usando uma versão, assim por diante. Se você pegar um trial da Syncfusion, eles vão te oferecer vão te dar uma chave parecida com essa aqui. Essa chave aqui eu inventei aqui, mas é uma chave parecida com essa que eles vão te dar, e com essa chave você pode acessar uma certa família de produtos, dependendo das informações que você deu lá para ele, o que você pediu, assim por diante. Então, no Startup tem que fazer isso aí, tá? Então, vamos lá, vamos pegar o Startup aqui, só para ilustrar melhor o que é isso aí. Então, aqui em cima, eu vou colocar essa linha aqui, tá? Essa linha aqui, Using Syncfusion Blazor. Depois aqui embaixo, quando vier aqui no Services, eu vou colocar isso aqui, Add Syncfusion, aqui embaixo, tá vendo essa linha aqui? E depois, um pouquinho mais para baixo, eu vou colocar aqui a licença, tá? Você coloca essa licença aqui, na primeira linha do configure, você coloca esse negocinho aqui, que você vai receber lá da Syncfusion quando você fizer a tua inscrição lá, o teu cadastramento. Ok? Bom, depois que você faz isso, você vai num outro arquivo, Import Razor. Esse Import Razor aqui, esse arquivo está aqui. Ó. Esse arquivo aqui é o seguinte, aqui tem uma porção de Using, tá vendo? Se você puser o Using aqui, ele é geral, ele vale para o projeto inteiro. Você não precisa botar os Using form a form. Então, se você puser aqui, nunca mais vai ter que se preocupar com o Using de Blazor. Então, você vê quais são os módulos que você está usando, no caso aqui mesmo, né?
foi cards, buttons, inputs e calendars, né? Calendários. Então eu estou usando esses 4 aqui. Então eu coloquei esses 4 aqui e já não preciso colocar em mais nenhum do projeto. Se amanhã ou depois eu vier usar o grid, eu teria que chegar aqui e falar assim, using syncfusion.blazor. Vamos supor que o dia que eu for usar grid, eu tenho que colocar isso aqui. Tá ok? É só isso aí. Bom, feito isso, nós estamos com a instalação no meio. Feito isso, já fizemos essas 2 partes aí. Tá? Agora vamos fazer a parte que está faltando. A parte que está faltando é a seguinte: você vem aqui em Dependências, clique, botão direito, Manage New Get Packages. Ok? Carregando. Aí você vem aqui em Browse e escreve syncfusion. Ele até já sugeriu lá, né? syncfusion.blazor. Ele achou aqui, então tá aqui, ó. Esse aqui é o que ele achou. Então, você vem aqui e clica aqui e dá instalar. Aqui para mim está aparecendo uninstall, por quê? Porque eu já instalei, né? Então, se ele já acha o produto lá, ele te sugere. Bom, ele pensa assim, bom, o cara não quer instalar de novo, então acho que ele quer desinstalar, né? No teu caso, quando você fizer isso aqui e tiver vazio, lá e vai mostrar instalar aqui, você clica aqui e ele vai gerar, ele copia esse package aqui, ó, e ele gera tudo que você precisa, tudo que você precisa de package desse projeto aí do SyncFusion, cadê? Tá aqui. Tudo que você precisar do SyncFusion, ele gera e coloca aqui para a gente. Feito isso, a instalação está feita. Uma vez feita a instalação, você pode então passar a usar os objetos que estão à disposição né, que vieram aí com o Blazor, que estão à disposição. No nosso caso aqui, nós vamos usar o card, nós vamos usar o text box, nós vamos usar os validation messages, que é aquelas coisas que a gente mostrou lá, o card footer, etc. Isso aqui, então, vai ser objeto da próxima aula. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver 2 coisas. Primeiro, modelagem do modelo de dados do cadastro de amigos e depois nós vamos fazer o desenho da tela, ok? Então, por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado.